documento, você apresenta aquela certidão que está vencida, ou você não apresenta a certidão, ganhou a licitação, tem uma pendência, faltou uma certidão que comprove sua regularidade fiscal junto à Fazenda Municipal. Ora, você vai ter 2 dias úteis, já sabendo agora que você tem um possível mercado, uma venda garantida que você tem com aquele município, com aquele órgão, você sabendo daquilo, você vai ter 2 dias úteis que você pode prorrogar, e já sabendo que foi vencedor, e você pode regularizar a sua situação. Você pode regularizar a documentação, pode parcelar um débito, que muitas vezes você não tem interesse, o microempresário que está nos ouvindo, em parcelar um débito que você tem, porque você sabe, não vê perspectiva de que possa fazer o pagamento daquele débito. Então você acaba buscando outra solução, ou até abandonando o mercado, que não é bom para ninguém. E também a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, que é decorrente exatamente do parcelamento daquele débito. Bom, voltamos à transmissão. De qualquer forma, eu vou seguir aqui no slide que eu estava parado. Então, o que eu vinha falando? Que as normas sobre a comprovação da regularidade fiscal são uma vantagem que existe, um tratamento diferenciado colocado à disposição da pequena e microempresa. Agora, se ele teve essa possibilidade e se comprometeu a usufruir dela e não regularizou a sua documentação, por exemplo, primeiro efeito, vai ocorrer a decadência do direito à contratação, ou seja, aquele licitante que foi considerado vencedor do certame licitatório, ele vai perder o direito a contratar com aquela administração. Além disso, nós sabemos que a Lei 8666, no seu artigo 81, elenca toda uma série de multas administrativas que podem ser aplicadas àquele mau gestor que teve problemas com a administração, que vão desde uma advertência, multa, até a decretação de impossibilidade de licitar, de trabalhar com a administração pública por 2 anos, ou até a sanção maior, que é a exclusão do direito de licitar. Então tem que tomar muito cuidado também na utilização dessas vantagens para que não haja nenhuma distorção e que não haja nenhum problema para aquela empresa. O gestor, se a empresa não comprovou a regularização da documentação, ele pode convocar os licitantes remanescentes, ele pode até, se houver justificativa para isso, revogar a licitação. Então essa é uma das primeiras vantagens que tem na lei. Já estamos agora na parte mais técnica da lei, explicando esses direitos. Outra coisa importante é o que se chama de direito de preferência, que na doutrina se chama do empate ficto. O que é isso? Normalmente, quando nós temos 2 propostas ou 3 propostas, temos 200 licitantes, e nós temos 3 propostas que são colocadas à disposição dão exatamente a mesma proposta para aquele valor, um determinado valor empatou, quer dizer, uma proposta ofereceu o menor preço, R$1.000, a outra, empresa B, R$1.000 também, empresa C, R$1.000. Ou seja, deu um empate real. O que é feito? Qual é a regra que é colocada na lei? Normalmente é feita o sorteio entre as 3 para saber quem é o vencedor. No caso da microempresa, essa lei ela deu uma vantagem. Ela fala, olha, você vai ter uma preferência em caso de empate. E como é que é feito isso? Pode passar. Qual é o critério que eu vou entender o empate? Que eu vou chamar aqui de empate ficto. Eu vou dizer o seguinte, se a microempresa ela não teve a melhor proposta, mas a sua proposta foi igual ou superior até 10% da proposta vencedora, que é o convite, uma tomada de preço ou uma concorrência, aí ela tem a vantagem, a possibilidade de chegar àquele preço que foi, baixar o seu preço e ser a vantagem e conseguir a adjudicação daquele produto para a sua empresa. No caso do pregão, vemos que é 5% apenas. Então, essa é uma vantagem importante e interessante, porque muitas vezes a empresa de pequeno porte, microempresa, ela terá a possibilidade de dizer, olha, meu preço está um pouco maior, mas eu tenho interesse em que esse preço meu seja baixado, eu tenho condição de baixar um pouco, diminuir a gordura no meu preço, e ainda assim terei a possibilidade de realizar um negócio positivo, um negócio interessante com a administração pública. Passando aqui, ela pode
como está colocado aqui no slide, né? Se ela não tiver interesse, a outra empresa, microempresa que estiver ali, tiver 3, 4, 5, 10 empresas naquela situação, se a primeira não quiser, vão sendo convocadas as empresas remanescentes até que nós cheguemos numa empresa que tenha interesse. Obviamente, e aí passando esse slide, o que temos aqui? Se houver uma equivalência entre preços da microempresa e empresa de pequeno porte, aí entra a regra do sorteio real, do empate real, que é a regra de solução, é a tradicional, que é a do sorteio. Se não houver contratação nesses termos, a adjudicação, ou seja, se nenhuma das empresas quiser essa vantagem, que eu não diria nem que é tão grande, mas essa vantagem de poder baixar o seu preço e chegar a um preço da proposta vencedora, se nenhuma microempresa ou de pequeno porte quiser essa vantagem, a adjudicação vai ser em favor da proposta originalmente vencedora. E aí algumas considerações a respeito disso é que, por exemplo, se houver de fato a empresa que já ganhou o melhor preço ser uma microempresa e empresa de pequeno porte, aí não há que se falar a um tratamento diferenciado. Se a empresa que ganhou, mesmo com todas as suas dificuldades, ela já teve a melhor proposta, então não se aplica essa questão de 10%, ela já vai ser adjudicado para ela. Esse critério só se aplica se a empresa que ganhar for que tiver o melhor preço, inicialmente for uma empresa não classificada nesse critério, né? No caso do pregão, a microempresa ela vai ser convocada para, em 5 minutos após o encerramento dos lances, ela vai ter a obrigação de dar aquele lance, chegando àquela proposta melhor qualificada. Se não fizer isso, vai haver a preclusão e aí ela está fora do certame. É outra regra colocada, né? Bom, agora, eu chego aqui ao que o doutrinador, professor Jair Santana, ele coloca como sendo o filé mignon da lei, que é o tratamento diferenciado que está previsto no artigo 47, 48 e 49 da Lei 123. E aqui, eu não sei se está transmitindo ao vivo agora, mas um fator muito importante da atuação do tribunal, vai ficar bem claro para quem assistir esse vídeo e entender o trabalho que foi realizado por nós. Porque o que diz esse artigo 47, 48 e 49? Ele diz o seguinte, que pode ser concedido um tratamento diferenciado e simplificado às microempresas e de pequeno porte, procurando a promoção do desenvolvimento econômico e social, ampliação da eficiência das políticas públicas, dentre outras vantagens. O problema é que esse tratamento diferenciado e simplificado, ele exige, isso é muito interessante, ela tem uma eficácia limitada, ela não tem a eficácia sua plena, já começando a surtir efeitos no ato da promulgação da lei. Ela exige que seja feita, que cada ente que queira utilizar essas vantagens, ele faça uma legislação específica regulamentando esses 3 artigos. E aí, o que significa isso? Significa que o Estado do Mato Grosso, o governo do Estado, se quiser fazer uma licitação que seja aquinhoada com essas vantagens desses artigos que eu citei agora, ele tem que fazer uma lei própria estadual. E que cada município de Mato Grosso, dos 141 municípios, ele também precisa fazer essa lei. Então tem que ter, além de tudo, da vontade do gestor. Muitas vezes o gestor ele quer fazer uma licitação dando uma determinada vantagem ao seu munícipe, e ele tem uma barreira que é exatamente que a Câmara Municipal não fez a legislação daquela lei. E aí ele fica numa impossibilidade jurídica de fazer aquele tipo de licitação. E aí não atende o interesse público. E tem uma discussão na doutrina que se esse mandamento de se fazer a lei, se ela é uma obrigatoriedade para aquele município ou se é uma faculdade. E por muito tempo se ficou nessa discussão. O professor Jair Santana, como nós, entende que isso é um poder-dever, isso não é apenas uma faculdade, até porque isso vem do tratamento constitucional que é dado ao tema, então não é uma faculdade. Por isso que o Tribunal de Contas atua. Ocorre, e aí
a administração do conselheiro presidente Walter Albano na época, eu reputo que uma grande visão institucional, ele percebeu que deveria haver uma atuação tanto do Tribunal de Contas, o próprio nessa parceria com o SEBRAE, e nós buscamos o seguinte, entender que o Tribunal de Contas, o que ele fez de fato? Ele enviou um ofício para os 141 municípios do estado de Mato Grosso, determinando tanto as prefeituras e quanto as câmaras municipais que verificassem a possibilidade de realizar, de fazer essa legislação. A ideia que o tribunal seguiu foi exatamente a que consta no próprio artigo 77, parágrafo 1º da lei, que é o que diz isso, que os estados deverão, e municípios, em um ano, fazer as leis para assegurar o pronto e imediato tratamento jurídico diferenciado. Com esse artigo, nos parece óbvio que a ideia do legislador era justamente, do legislador da Lei Complementar 123, era que dar concretude a esse princípio constitucional do tratamento diferenciado e não ficar apenas uma carta de intenções. Passando agora, então, mais à frente eu falarei dessa atividade do Tribunal de Contas, mas inicialmente eu vou expressar aqui a ideia do o que ocorre, qual é a vantagem que tem em se realizar isso aqui. Bom, o que é esse filé mignon aqui que a gente tá comentando, né? Primeira coisa, nós vemos que a microempresa e a empresa de pequeno porte pode ser favorecida da seguinte forma: o gestor, o prefeito, o governador, ele pode realizar uma licitação para contratações de até R$80 mil somente com microempresas e empresas de pequeno porte. Então vejam bem, isso aqui é uma vantagem muito grande, porque o meu prefeito, ele pode dizer, não, vou fazer uma licitação aqui para comprar material escolar, para comprar um tipo cadeira, ou até para uma obra, até R$80 mil, ele pode, por exemplo, fazer um pregão em que só vai participar desse pregão as empresas, microempresas e empresas de pequeno porte. Isso na prática significa que ele está fazendo com o mercado local, porque dificilmente uma empresa de outro município, uma microempresa vai ter condições de levar aquele acesso. Então é uma forma muito interessante, muito positiva, de que a prefeitura promova a economia local do seu município. Então ela pode fazer, inicialmente, uma licitação até R$80 mil. Outra coisa que pode se fazer é no caso de se fazer uma obra. Aqui, normalmente, quando a gente dá essa palestra, nós sempre estamos num prédio. Nesse prédio aqui que nós estamos agora, vamos supor que o custo da sua construção seria uma obra de um órgão público de, por exemplo, R$10 milhões. E o microempreendedor, aquele que saiu da informalidade há pouco, que tem dificuldade de trabalho, dificuldade até de ter acesso ao mercado, muito provavelmente ele não vai conseguir se candidatar a realizar uma obra de R$10 milhões. Mas ele poderia, e aí depende do planejamento, é por isso que é importante o planejamento estratégico, é importante a divulgação desse tipo de conhecimento, que o gestor, sabendo dessa ideia, dessa previsão legal, ele pode, no planejamento do projeto básico da sua obra, determinar que alguma parte daquela obra, colocar azulejo, consertar o piso, material hidráulico, algum tipo de coisa, possa ser feito, direcionado exclusivamente para que seja realizado por uma microempresa. E como é que é isso? A lei diz o seguinte, que naquela obra grande, até 30% do valor daquela obra vai ser direcionado, exigida a contratação pela empresa que ganhar a licitação para realizar a obra, ela vai ter obrigação de, em até 30%, subcontratar microempresas e empresas de pequeno porte para realizar aquele serviço. Então aí já dá uma grande vantagem também para atender o mercado local daquele município. Outro detalhe é que se pode estabelecer uma cota de 25% para contratação para aquisição de bens e serviços de natureza divisível. O que significa isso? O município de um grande, numa metrópole, ou até um município menor, mas que vai contratar merenda escolar, fazer um contrato de merenda escolar para as suas escolas. Ora, aquele valor normalmente da merenda
Uma empresa também, aquela dona de casa que se aventure numa microempresa, uma empresa pequena, ela pode ter dificuldade de fornecer aquela merenda naquele valor, naquela obrigação. Mas é possível, pela lei, que se coloque 25% daquele valor da merenda que seja destinado também à contratação de microempresa e empresa de pequeno porte. Então, vocês vejam que esses 3 itens que dependem de lei, que não poderiam ser utilizados e desenvolvidos caso não houvesse a legislação pela Câmara Municipal, por exemplo, elas são exatamente esse filé mignon por isso, porque aí sim a gente vê a força da lei, a força da divulgação, a força de fortalecer a economia local. Ela coloca algumas amarras, por exemplo, dizendo que apenas 25% do total licitado vai ser feito em cada ano civil. A gente verifica que essas questões da lei, elas não vão se aplicar em alguns casos, o tratamento diferenciado, né? Se os critérios, primeira coisa, e tudo aqui passa, e é importante aqui o caráter orientativo do Tribunal de Contas, que nós estamos aqui falando de planejamento estratégico, falando de planejamento como um todo. Então nós verificamos que esses critérios, para serem utilizados, eles têm que estar expressamente previstos no instrumento convocatório. Então é importante que tenha essa previsão no edital de licitação, por exemplo. Então tem que ter essa previsão. Outra coisa importante, tem que ter pelo menos 3 fornecedores competitivos regionais capazes de cumprir essas exigências. Isso é muito fácil porque, como coloquei, 99% das empresas do país são microempresas de pequeno porte. Muita gente que não participa está, inclusive, na informalidade. Talvez tenha aí um incentivo maior até para vir para a formalidade, fortalecendo a economia. Então, essa questão de ter 3 fornecedores não me parece um grande problema. E também tem que se ver se o tratamento diferenciado e simplificado se não for vantajoso para a administração pública, ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado. Ou se a licitação for dispensável e inexigível, é óbvio. Se a licitação for dispensável, eu posso não fazer a licitação, contrato direto à microempresa. Se ela for inexigível, é porque não existe competitividade, não existe competição. Se não existe competição, não há que sequer a falar em licitação. Então tem essas questões. O tratamento diferenciado, como eu coloquei, os critérios têm que estar previstos no instrumento convocatório, que é um corolário do princípio da vinculação a um instrumento convocatório. Essa questão podemos passar o slide, a questão dos 3 fornecedores, não há problema. O professor Jair Santana tem uma certa preocupação, mas eu acredito que não seja uma preocupação intransponível. E, obviamente, o interesse público se sobrepõe aos da microempresa. Então, se não for vantajoso certame para a administração pública, ela não é obrigada a realizar o certame. Então, e aí vai ser o caso da revogação devidamente fundamentada, né? E se ela for inexigível ou dispensável, vamos ter a contratação direta, né? Sem maiores problemas. Bom, a administração pública vai poder realizar, como eu coloquei aqui, processo licitatório exclusivamente para microempresas. Isso é um fator importantíssimo, que já comentei aqui. É interessante, e aqui eu queria apenas comentar uma dificuldade que nós percebemos, o Tribunal de Contas percebe, até em conversa com gestores, nessas viagens que fazemos aos interiores aqui do nosso estado, é que muitas vezes o próprio gestor ele tem dificuldade, ele fala, olha, eu sei que isso aqui tem que estar previsto no instrumento convocatório, mas eu tenho dificuldade de instrumentalizar, eu tenho medo até do Tribunal de Contas. E o que nós estamos aqui fazendo é isso, é mostrando que o Tribunal de Contas ele está no seu papel orientativo. Ele está querendo estimular a que vocês utilizem esse instrumento e não dizer, não, vocês vão ter medo de ousar, medo de inovar, medo de usar um instrumento, porque o Tribunal de Contas vai reclamar de uma isonomia, vai reclamar de algum tipo de problema. E não é essa a ideia. Essa parceria com o SEBRAE, muito curiosa, muito interessante, com o Ministério Público, que o próprio professor Jair Santana, que foi contratado pelo SEBRAE, ele desenvolveu, e vamos disponibilizar isso em nosso site, ele desenvolveu todos os formulários
mostrando todas as cláusulas, como é que ele vai fazer essa licitação. Então é um serviço que nós vamos também, nessa parceria com o Sebrae, disponibilizar a quem tem interesse, que é para que não haja dificuldade para o gestor que quer realmente atender a sua municipalidade, ele saiba que ele pode fazer isso com uma razoável segurança de que não vai ter problema com os órgãos de controle, até porque ele está tendo uma orientação exatamente desses órgãos, né? O percentual do objeto que vai ser subcontratado, naquele segundo caso que eu coloco da lei, ele não vai exceder a 30% do total licitado. Uma coisa interessante que nós ouvimos era aquela preocupação, olha, se eu ganhar essa licitação, eu vou ter problema porque a empresa que vai me pagar é a empresa que ganhou, eu vou ser subcontratado e eu tenho medo disso aí. Mas não é assim que ocorre. Essa informação é importante. O próprio gestor, ele vai fazer o empenho da despesa diretamente no nome daquela empresa subcontratada. Ele não vai fazer um empenho para aquela empresa que ganhou a licitação e ela fazer o pagamento para o microempresário. O empresário fará o pagamento direto, o gestor fará o pagamento direto, aquele empenho já na conta dele, tudo que é uma segurança também para aquele gestor. A questão dos 25% também de aquisição de bens e serviços de natureza divisível, como eu coloquei. Então vocês vejam que é muito importante essa parte da lei que exige essa contratação, mas que para que seja aplicada, ela exige previamente a edição de uma lei regulamentadora. Por que é importante isso aí? O Tribunal de Contas aqui do Mato Grosso, com esse espírito de orientar, de fomentar, de buscar até numa atuação inovadora e hoje reconhecido em todo o país como de referência nessa questão em diversas áreas, ele teve uma atuação proativa. Nessa parceria com o Sebrae foi realizada em agosto de 2010, com o objetivo de implementar ações estratégicas, intercâmbio de informações e com vistas também a elevar a qualidade do controle externo. O que ocorreu de efeito prático dessa parceria? A presidência, a administração do tribunal, enviou um ofício ao seu jurisdicionado solicitando providências para o cumprimento da lei. Esse efeito foi muito positivo, foi enviado ofício aos governadores, aos prefeitos, aos presidentes das câmaras municipais, mostrando que existia uma pendência com a sua municipalidade na não edição da lei complementar, da lei que cumprisse o artigo 77, parágrafo 1º da lei. E informou que o TCE vai considerar o cumprimento ou não dessa lei na apreciação e julgamento das contas. Então foi um serviço de grande utilidade pública, porque propiciou, e esse dado é importantíssimo, e foi colocado em caráter nacional em São Paulo, para todo o Brasil, todos os Sebrais e que todos os tribunais de contas soubessem, que nós conseguimos, com essa ação integrada com o Sebrae e o Ministério Público, que os 141 municípios de Mato Grosso cumprissem essa lei e fizessem essa legislação. Então é muito interessante isso, porque Mato Grosso foi o segundo estado da federação em que todos os 100% dos seus municípios cumpriram a Lei 123. Ou seja, o que é que nós podemos dizer? Há discussão hoje aqui em Mato Grosso se essa lei que teria que ser legislada pela Câmara Municipal de todos os municípios no estado seria uma faculdade ou uma obrigação, essa questão está superada. Por quê? Porque todos os 141 municípios foram orientados pelo Tribunal de Contas e cumpriram essa legislação. Esse trabalho importantíssimo, principalmente, isso eu coloquei em São Paulo, que nós não estamos fazendo aqui, tratando de um jogo de futebol, de um campeonato esportivo em que um país está se orgulhando de ser o segundo lugar numa situação. Nós partimos de um estado com dimensões gigantescas. A quem estiver nos ouvindo fora de Mato Grosso deve saber que o nosso estado foi dividido em 1975 em dois, e mesmo assim o estado do Mato Grosso, ele ainda é o terceiro estado em dimensão territorial. Então as distâncias aqui são muito grandes e isso engrandece mais e valoriza essa ação que foi feita aqui
no Estado de se conseguir, com a capilaridade do Ministério Público, do Tribunal de Contas e com a força do SEBRAE, a luta do SEBRAE, conseguir sensibilizar todos os gestores a cumprirem essa lei. E o Tribunal de Contas, ele foi além. Ele não simplesmente orientou a fazer isso e ficou numa ameaça branca, apenas dizendo que iria comentar. Nós sabemos que o Tribunal de Contas, ele tem seu trabalho de fiscalização, que é o trabalho mais conhecido do tribunal. Nesse trabalho de fiscalização, nós verificamos, nós temos um roteiro de que quando os nossos auditores vão fazer inspeções nos municípios, eles observam a conformidade e toda como está sendo aquela gestão de determinado gestor, eles verificam o seguinte, eles vão com um roteiro do tribunal que o oriente a saber o que eles vão observar, até para evitar problemas de que um auditor queira dar um tratamento diferente, violando a isonomia, cobrando mais do que o que poderia ser razoável de se cobrar a um gestor. Então nós editamos um manual de classificação de irregularidades em que constam as principais irregularidades que devem ser observadas pela nossa equipe de campo. E dentre essas irregularidades, foi incluída essa irregularidade como irregularidade grave, que é exatamente essa que está na tela, que é a não observância do tratamento diferenciado garantido às microempresas e empresas de pequeno porte nos processos licitatórios, nos procedimentos licitatórios. Isso é tido como uma irregularidade grave que vai refletir na análise das contas daquele gestor que, por sua vez, não dê cumprimento àquela lei, a essa lei. Então, isso não significa que o tribunal, por si só, por apenas essa irregularidade, ele vai julgar que as contas dá um parecer desfavorável à aprovação das contas de governo ou até reprovar umas contas de gestão de determinado administrador. Mas, sem dúvida, é uma sinalização que o tribunal observa o cumprimento com muita seriedade, dá muito valor a essa lei complementar 123, pelas razões que nós colocamos. Então, essa é uma ação até que foi inovadora, é referência, foi divulgada em jornais e revistas especializadas como sendo uma inovação do Tribunal de Contas de Mato Grosso, buscando o cumprimento da lei de uma forma efetiva, colocando o seu descumprimento como uma irregularidade grave na sua gestão. O SEBRAE, por sua vez, encaminhou a esse tribunal um formulário de controle de compras. Por quê? O que é que se verifica? No Brasil, essa é uma queixa recorrente, que nós não temos ideia de quão rápido é aquele controle das compras governamentais. Por exemplo, eu não sei, eu não tenho muitas vezes o próprio prefeito, ele às vezes até faz, mas não consegue divulgar. Então nós não sabemos quantas licitações foram feitas favorecendo a microempresa, não existem estatísticas quanto a isso. E o SEBRAE então solicitou ao Tribunal de Contas que desse um apoio nessa ação deles. E aí prontamente foi atendida essa solicitação do SEBRAE por intermédio da nossa parceria. E aí o que foi realizado? Pediria que passasse o slide. Foi sinalizado que o Tribunal de Contas, nós temos um sistema que nós chamamos de sistema Aplique, que é um sistema que nós temos as informações de gerenciamento e de gestão, com as despesas que foram realizadas, os empenhos que foram colocados. Então nós temos sempre, o gestor ele nos passa essas informações. Agora, nós temos que dizer exatamente o que nós queremos que o gestor nos passe, porque ele também não pode adivinhar o nosso interesse. E com essa solicitação do SEBRAE, o sistema agregou parte dessas informações, como a modalidade, o número do edital, as compras licitadas e compras diretas. Quer dizer, tudo que tem a ver com a aplicação da Lei 123 relativa às microempresas e empresas de pequeno porte, nós temos hoje já estatísticas que são colocadas que nos permitem passar essa informação, disponibilizar no site até que ponto o Estado do Mato Grosso está efetivamente dando cumprimento a essa lei, e nós temos também um ponto de controle até nosso, para nós sabermos quem efetivamente está cumprindo e facilitarmos e observarmos, até muitas vezes no caráter orientativo, o que está faltando para aquele município realmente aderir a essa lei, que é de uma importância muito grande para o nosso ordenamento jurídico. Era basicamente essas considerações que eu teria a fazer. Eu agradeço demais a atenção a nós dispensada, estamos à disposição do Tribunal de Contas, é um tribunal realmente
de cidadania, de aplicação, de busca de conhecimento, busca de integração com a sociedade. Sabemos do nosso papel, da nossa responsabilidade e estamos à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Luiz Carlos. Nós lamentamos que tivemos um problema com o satélite para a transmissão dessa aula, mas estamos estudando a possibilidade de transmiti-la numa outra oportunidade e até mesmo deixá-la à disposição no nosso portal no TCE. O Tribunal de Contas espera que, mesmo assim, isso tenha servido de auxílio. Na próxima semana, teremos a aula também, no dia 16 de abril, essa mesma aula será transmitida. O conteúdo da aula vai ficar disponível no portal do TCE, assim como a outra, transmitida pelo ministro do TCU, e vamos disponível no portal do Tribunal de Contas pela internet para consultas. Nós temos um encontro marcado no próximo dia 16 de abril, às 2 horas da tarde, quando o juiz federal Julier Sebastião da Silva vai apresentar uma aula com o tema Lei da Ficha Limpa. Até a próxima.